Queridos irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 40. Esse salmo provavelmente é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia. É um dos salmos cheios de citações em livros, em sermões, muitas vezes memorizado, recitado, lembrado, como um dos salmos preferidos para muitos que amam a palavra de Deus. É um salmo de Davi que tem como título aí na sua Bíblia, Oração para Livramento. Porque de fato parte deste salmo é um salmo que refere-se ao livramento do Senhor, quando o Senhor se inclinou para Davi, tirou de um poço de perdição e de um tremedal de lama e colocou os pés sobre uma rocha e nos seus lábios um novo cântico, que são os 3 primeiros versículos. O que talvez muitos não percebem, e talvez o título não ajuda muito, o título da edição em português, Oração para Livramento, é que este salmo, muito mais do que uma experiência que em algum momento Davi teve com Deus, esse salmo fala de uma atitude geral que Davi tinha para com Deus, e que era uma atitude de profunda dependência de Deus. Curiosamente, quando este homem chamado Davi vai preparar um templo para o Senhor, ele imagina que tem as condições espirituais de fazê-lo, e Deus diz que não, que ele haveria de preparar todas as condições para o grande templo do Senhor, mas ele não tinha as condições espirituais. Davi tinha sido guerreiro, tinha matado muita gente, mesmo que com zelo pelo Senhor e mesmo que com objetivos eventualmente positivos, no sentido de que eram nações que queriam destruir o povo de Deus, e ele assim as defendeu como rei de Israel. Mas o fato é que Deus diz para ele: suas mãos estão manchadas de sangue, não vai ser você que vai construir um templo. E naquela ocasião, quando ele, não tendo condições espirituais de construir o templo, Deus deu a ele as condições materiais. Para vocês terem uma ideia, Davi praticamente respondeu por cerca de sua fortuna pessoal, de 60% do que foi necessário para o templo ser construído. Mas nós não estamos falando de um templo como esse, nós estamos falando de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Havia muito ouro, muita prata. Naquela época em que a presença de outros deuses ao redor de Israel ameaçavam o monoteísmo, ter um templo enorme que pudesse abrigar toda a adoração de todo Israel, majestoso, que falasse um pouco, muito pouco, da grandeza de Deus, mas suficiente para que pudesse causar uma atenção dos demais. Construir um templo cheio de ouro, de prata, de pedras preciosas, da melhor madeira, do melhor material, era algo que para os judeus era muito importante. E Davi corresponde a 60% do seu próprio bolso, do tesouro do rei, dele mesmo, para aquele templo. Aquele jovenzinho pastor tinha se tornado um homem rico, próspero, não apenas um comandante cheio de sucesso, mas um rei poderoso. O rei Davi constrói com suas próprias condições cerca de 60% daquele templo. Curiosamente, no entanto, neste salmo, que começa com esperei confiantemente pelo Senhor e uma narrativa do que Deus fez por ele, esse salmo termina com uma das frases mais intrigantes que nós podemos imaginar. Eu vou ler o último versículo e depois nós começaremos a ler do primeiro em seguida. E essa frase é quando, no versículo 17, Davi diz o seguinte: eu sou pobre e necessitado, como alguém que constrói 60% do templo com a sua própria fortuna, tinha coragem de dizer: eu sou pobre e necessitado. Vamos ler do começo? Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os passos. Me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão
e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado tu não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Amém. Ó Pai, fala conosco, Senhor. Fala conosco assim como nós precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco pela certeza de que tu não nos trouxeste a este lugar simplesmente, ó Pai, para ouvirmos homens falando de ti, mas ouvirmos a ti mesmo através de homens. Mesmo sendo eu um pobre e necessitado, muito mais do que Davi, eu preciso e careço que o Senhor, pela tua misericórdia, use-me para alimentar as minhas ovelhas que tu me deste e me confiaste, e para proclamar as tuas verdades na grande congregação, assim como fez Davi. Fala, portanto, ao nosso coração, Pai, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. A pobreza de Davi, obviamente, não era uma pobreza material. Como eu acabei de falar, um homem que tem do seu próprio bolso recursos suficientes para construir um templo majestoso, prover as condições para que o seu filho viesse a edificar uma das 7 maravilhas do mundo antigo, não pode ser considerado um homem pobre. Ele, sem dúvida alguma, era um homem rico, poderoso, cheio de glória, como um rei naquela época seria, reconhecido diante de todos como um homem poderoso, como um homem singular. Talvez entender esse texto do Salmo 40, e especialmente essa última frase, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim, pode nos levar e deve nos levar a entender que tipo de pobreza, que tipo de necessidade Davi estava falando. Eu gostaria de sugerir que Davi estava antecipando uma bem-aventurança que Jesus proferiu. Você lembra qual é? É aquela que diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, por quê? Porque dos tais? Exatamente. Ele não estava falando de uma pobreza material, ele estava falando de uma atitude diante de Deus. Porque é possível você ser rico e não ter essa atitude. E também é possível você ser pobre e não ter essa atitude. É possível, ao contrário, você ser um homem muito rico, muito poderoso, majestoso, como Davi o era, e ter essa atitude. E se enquadrar exatamente nesta frase, quando Davi diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Nessas épocas em que nós estamos vendo homens poderosos, ricos, fazendo do dinheiro uma forma de poder, e fazendo do poder uma forma de corromper moral, ética, valores de toda uma nação, uma das coisas que mais chama a nossa atenção, irmãos, é quando nós vemos a disfarçatez, o cinismo,
aquele sentido de prepotência, de quem está comprando e vendendo não coisas, nem objetos, nem serviços, mas valores. Gente que brinca com milhões e até bilhões, dizendo e podendo dizer que aquilo é capaz de dizer e fazer o que ele quer fazer e o que ele deseja fazer. Esses homens não são pobres, não são necessitados, porque são ricos, são poderosos. Eles não são pobres e nem são necessitados, porque eles não têm a mínima noção daquilo que estava muito centrado no coração de Davi. É que essa pobreza e essa necessidade era uma atitude de dependência de Deus. O tema da mensagem de hoje é a dependência do homem na providência de Deus. E isso fica muito claro nesse Salmo 40. Em que Davi faz uma retrospectiva nos primeiros versículos daquilo que havia acontecido com ele. E a primeira característica de um homem que é pobre e necessitado, porque é dependente de Deus, é um reconhecimento da maneira como Deus o livra ao longo da sua história. Veja o que ele diz logo no verso 1, ele diz assim: olha, eu esperei por algum tempo confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim, portanto ele estava no alto e eu estava no baixo. Ele estava na condição de me ajudar e eu não estava na condição de ajudar a mim mesmo. Porque na verdade eu estava, no verso 2, um poço de perdição, eu estava no tremedal de lama e dali a única coisa que eu poderia fazer foi aquilo que eu fiz. Verso 1, eu clamei por socorro. Davi compreendia muito bem que ao lembrar a sua história, independentemente da riqueza do poder que naquele momento histórico da sua existência ele tivesse, ele era um homem carente porque não tinha condição de salvar a si mesmo, carente porque não tinha condição de socorrer a si mesmo. Ele relembrava um estado geral em que ele se encontrava, de depender de Deus, do livramento de Deus, da libertação de Deus, da salvação de Deus. E ele reconhece isso, porque ele diz assim: ele se inclinou para mim, se rebaixou aonde eu estava, ele me ouviu quando eu clamei, e ele me tirou os pés deste lamaçal, e me colocou os pés sobre uma rocha, e mais do que isso, colocou uma motivação que se expressava na minha alegria e nos cânticos que eu passei a cantar, pois ele me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Davi então olhava para trás e reconhecia os grandes livramentos que Deus lhe fizera. E a primeira característica de um homem que depende de Deus, que é carente de Deus, depende da providência de Deus, é não esquecer que em alguns momentos da sua vida, se não foi o Senhor, se não fora o Senhor, ele estaria perdido. É olhar para trás e ver livramentos que Deus fez, resgates e livramentos que Deus operou, sem os quais o presente não existiria. Se você consegue entender isso, se você consegue ser lembrado disso, não há como você ter aquela jactância, a soberba e a prepotência de dizer como os homens supostamente poderosos dizem: a minha mão fez isso, eu consegui, eu fiz, eu pude, eu consegui. Pelo contrário, a atitude é olhar para trás e dizer assim: foi o Senhor quem fez. A glória é dele, o livramento veio dele, foi ele que ouviu o meu clamor, foi ele que me socorreu e me tirou da minha condição para uma condição de sobrevivência, de subsistência, de sustentabilidade. Foi ele quem fez. Davi recorda tudo isso, e quando ele recorda, ele chega à primeira conclusão, que é justamente essa, o verso 4: bem-aventurado, feliz, mais do que feliz, é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Veja que a palavra que ele coloca aqui, confiança, é a mesma palavra que liga ao primeiro versículo. No primeiro versículo ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele conta a história e chega à conclusão. E a conclusão que ele teve é: se eu esperei, como eu esperei, quando eu esperei confiantemente pelo Senhor, e ele fez tudo isso que eu acabei de narrar, então eu chego à seguinte conclusão: mais do que feliz, é um homem que confia no Senhor e não pende para os arrogantes e nem para os afeiçoados à mentira. Pender para os arrogantes é mais fácil de compreender,
Porque quando nós temos consciência de que não somos nós que conseguimos, mas é Deus que apesar de nós faz, obviamente que a arrogância não tem lugar no nosso coração, nem a soberba, nem a autossuficiência, nem a prepotência. Mas muitas vezes é intrigante o significado dessa expressão, e nem para os afeiçoados à mentira. Ele não estava falando de um sujeito que é mentiroso e fica contando história e lorota para os outros. Ele estava falando da pior mentira que um homem sem Deus consegue contar a si mesmo, que é a mentira do auto-engano. Quando ele olha para si e não percebe que esse corpo é frágil, ele se acha forte. Quando olha para a sua conta bancária ou com a sua própria carteira e não compreende que aquilo é só papel. Os que têm mais do que 30 anos sabem o que aconteceu quando um determinado governo do nosso país resolveu dizer assim: não vale mais o que você tem. E todo mundo ficou literalmente com a mesma quantidade de dinheiro, a não ser aqueles que roubaram e continuam roubando desde então a nossa nação. Mas todos os demais mortais como eu e você, de repente nos vimos com tudo aquilo que nós tínhamos bloqueado. E tínhamos exatamente o mesmo valor que todos têm, porque aquilo que tínhamos era só papel. Alguém que escreveu num papel e imprimiu num papel especial que valia 50, 100, 200 ou 1000, mas que é uma convenção, porque aquilo que eventualmente até aquele dinheiro havia comprado não tinha mais o valor. Eu me recordo, eu morava na época, isso foi no plano cruzado para os mais jovens, morava não aqui em João Pessoa, e eu me recordo que naquela época havia gente que estava vendendo imóvel que valia milhões por alguns reais, que naquela época não eram reais, eram cruzados. E tudo aquilo que tinha valor deixou de ter. Mas alguns homens, apesar de saberem disso, nós temos consciência disso, que dinheiro, riqueza e poder é algo convencionado que pode facilmente ser subtraído por forças que nós não controlamos, por circunstâncias que nós não medimos, em que todo o dinheiro do mundo, toda a projeção, todo o poder de alguém simplesmente se esvai e deixa de existir, deixa de ter sentido e deixa de ter poder. Apesar de termos consciência disso, nós contamos a mentira a nós mesmos quase todos os dias, que nos bastamos, que somos capazes, que conseguiremos, que somos os bambambãs, que foi eu que fiz, que foi eu que consegui, que eu sou fulano de tal, tenho essa função, esse cargo, que as pessoas abrem a porta para mim, que as pessoas me chamam de doutor, que as pessoas me reconhecem, me cumprimentam na rua. Esse afeiçoamento a uma mentira muito mais profunda do que histórias que contamos e que não são verdadeiras, que é a mentira do auto-engano, da falta de autopercepção, de reconhecer o tamanho exato que você tem, e que é muito pequeno, é ínfimo. É exatamente aquilo que a dependência de Deus nos livra de estar a isto aprisionados. Davi passou por essa experiência. Ele passou por essa experiência a tal ponto que quando ele foi juntar o dinheiro e dizer assim: olha, vamos começar aqui uma campanha nacional para construir o templo, a motivação do seu coração, e está escrito nos livros de Crônicas e de Reis, era que diante da grandeza, da abundância e da providência de Deus na minha vida, eu oferecerei a Ele por reconhecimento que sem Ele eu nada sou, sem Ele eu nada posso. Quando nós temos essa conclusão, nós começamos a criar em nós uma atitude de dependência de Deus, de dependência do homem na providência de Deus. É o reconhecimento do tamanho exato de quem você é, e da necessidade que você tem de não pender para os arrogantes, nem ficar contando afeiçoadamente, apaixonadamente a mentira do auto-engano. Antes, pelo contrário, de reconhecer que é o Senhor em quem nós temos que pôr a nossa confiança, porque bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes. Isso era tão claro, tão forte na vida de Davi,
que quando chega no versículo 5, ele chega às raias da hipérbole, do exagero. Ele diz assim: são tantas, Senhor Deus, mas tantas as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco, que ninguém, fica muito claro, ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Davi está dizendo assim: olha, é muito mais do que eu poderia recordar a vida inteira e contar a vida inteira as maravilhas que tu tens operado na minha existência, porque bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança, não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados na mentira. Depender de Deus não é não ter consciência de que Deus lhe deu condições, dons e habilidades para fazer determinadas coisas. Não é falsa modéstia. Depender de Deus não é ter falta de consciência da importância de atitudes que você pode tomar a depender da função, do lugar que você tem na sociedade. Claro que há pessoas dentre os homens que detêm por algum tempo, delegados acima de tudo por Deus, algum tipo de poder, algum tipo de fama, algum tipo de sucesso, algum tipo de condição financeira, que obviamente os distingue dos demais. Nós não somos tolos de fechar os olhos a essa realidade. Não se trata disso. Depender de Deus significa que, apesar de tudo isso, a consciência que alguém tem de sua pequenez, de sua finitude, de sua limitação, lhe leva naturalmente a reconhecer que bem-aventurado não é o ter, não é o poder, não é o ser, é o confiar no Senhor, assim como Davi lembrava que ele havia confiado e o Senhor havia inclinado para com ele os seus olhos e os seus ouvidos, o resgatado e tirado do poço e um tremedal de lama. Segundo aspecto que é muito interessante é que quando Deus lembra e Davi conversa conosco, registra no Salmo inspirado por Deus, ele entende que isso é claramente uma expressão da misericórdia de Deus para com ele. Não é uma questão de mérito, porque mesmo alguns que poderiam eventualmente ter uma atitude de humildade e de dependência, poderiam imaginar que eles estão conquistando isso. Eu estou aqui quietinho, me quebrantando, mostrando a minha limitação, Deus então vai ver isso e vai me abençoar. O coração do homem é tão enganoso, o coração do homem é tão tortuoso, as suas motivações são tão misturadas, que é possível até mesmo alguém ser falsamente humilde. O verdadeiro e sincero homem de Deus é aquele que consegue dizer assim: Deus, eu sei que sacrifícios e ofertas, verso 6, tu não quiseste. Em outras palavras, eu não estou reconhecendo que sou dependente de ti, porque eu fiz por onde, e portanto tu tens dever para comigo, porque sacrifícios e ofertas tu não quiseste. Tu abriste na verdade os meus ouvidos, não foram pelos meus holocaustos e ofertas, verso 6, porque isso tu não requeres para teres mérito, para que eu tenha mérito diante de ti. Pelo contrário, Senhor, eu quero no verso 11 reconhecer que foram as tuas misericórdias que se renovaram para comigo. Portanto eu te peço, não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarde-me sempre a tua graça, que é o dom imerecido, que é o favor imerecido, que é a misericórdia em prática e a tua verdade. Não me faça esquecer, por favor, que tudo que eu sou, que tudo que eu tenho, que tudo que eu posso, que me faz proclamar que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor e não pende para os arrogantes, não foi por mérito meu, mas foi exclusivamente por tua misericórdia, foi exclusivamente pela tua graça. Deus não está muito preocupado, embora exista sim um valor, em que nós tenhamos atitudes externas que mostrem diante das pessoas que nós dependemos dele. Mas o nosso coração, como eu disse, é tão tortuoso que Deus está muito mais preocupado que as atitudes externas, palavras e comportamentos que eventualmente façam as pessoas reconhecerem que nós dependemos dele, que nós reconhecemos a dependência dele, sejam motivadas intimamente, no oculto, no escuro da nossa vida,
quando só Deus e nós acessamos as entranhas do nosso coração, que essas motivações sejam realmente puras, seja realmente reconhecimento de que nós sabemos que foi misericórdia. Cada um de nós tem uma história oculta, irmãos. Cada um de nós tem uma história não pública. Cada um de nós tem uma história de bastidores. Cada um de nós tem uma história que nós, e só nós e Deus conhecemos, que muitas vezes não é conhecido dos demais. Eu não estou falando necessariamente de histórias de pecados escabrosos e coisas que nos fariam corar de vergonha. Eu estou falando de histórias em que momentos em que nós tivemos medo, embora todo mundo achasse que a gente estava com coragem. E que nós estávamos confusos e perdidos, embora todo mundo achasse que a gente tinha firmeza e clareza do que a gente queria. Mas lá dentro nós sabíamos como é que nós estávamos. Lá dentro nós sabíamos que estávamos tremendo de medo, temendo até aquilo que não poderíamos temer, pedindo socorro ao Senhor e dependendo dEle, dizendo assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque se não for a Tua misericórdia sobre a minha vida, eu não suportarei esse momento. Deus e você conhecem, Ele é o protagonista e você é o coadjuvante dessas histórias ocultas, em que cada um de nós reconhece, quando se lembra, não a história que depois ficou para a publicidade, não a história que depois ficou para a posteridade, mas a história que você realmente vivenciou, é melhor você recordar. Lembre, quando você recorda, você vai poder dizer: foi misericórdia mesmo, porque só eu e Deus sabia como é que eu estava. Só eu e Deus sabia como é que estava o meu coração. Só eu e Deus sabíamos o que é que eu estava pensando e sentindo naquele momento. Como foi por uma peinha de nada que eu não me desesperei. Como foi por uma peinha de nada que eu não joguei tudo para cima e deixei cair. Se não foi por uma peinha de nada que eu perdi toda a confiança. Há um salmo que diz assim: ah, se não fora o Senhor, se não fora o Senhor que me tivesse livrado, se não fora o Senhor que tivesse me libertado, ah, se não fora o Senhor que tivesse me feito bem, ah, se não fora o Senhor. E aqui nós precisamos reconhecer, irmãos, ah, se não fora o Senhor, nenhum de nós estaria aqui. Ah, se não fora o Senhor, nenhum de nós sequer estaria sobrevivendo. Ah, se não for o Senhor, nenhum de nós sequer estaria hoje, nesse momento, confiando no Senhor, porque faltou assim, bem pouquinho, para que nos desviássemos para a arrogância, nos enganássemos a nós mesmos e perdêssemos o rumo, perdêssemos a direção. Quando nós nos lembramos disso, aí nós dizemos assim: de fato, bem-aventurado é o homem que confia no Senhor e reconhece as grandes misericórdias de Deus. Você vê alguns casais com os cabelos brancos, já com tanto tempo de vida conjugal, ah, se não for o Senhor. Você vê crentes firmes, de muitos anos com o Senhor, e que você olha e diz assim: puxa vida, que pessoa firme do Senhor, e eu lhe digo: ah, se não for o Senhor. Você vê igrejas, ministérios, pessoas que pregam a palavra para multidões, e eu penso assim: ah, se não for o Senhor. Seja quem for. Semana retrasada, eu tive a oportunidade com mais 2 pessoas de estar com uma autoridade, talvez a maior autoridade do Estado. E eu cheguei naquele gabinete, eu nunca tinha estado pessoalmente com ele, no gabinete dele. Estávamos para tratar um outro assunto, não tinha a ver necessariamente com a igreja. E quando cheguei lá, sabe o que é que eu vi? Um homem de cabelos brancos, bem mais envelhecido do que há 8 anos atrás, cansado, os olhos vermelhos, do tipo que tinha tido uma noite ruim, que estava ali cumprindo o seu dever, mas acima de tudo, queria, na verdade, era que tudo aquilo pudesse não precisar que ele estivesse ali. E eu fiquei pensando assim: que mistérios há na vida desse homem, que faz com que tantos o invejem e desejem o lugar dele, e que ele, se alguém lhe perguntasse, e ele não for afeiçoado à mentira e ao auto-engano, certamente diria: pode ficar, eu estou cansado de tudo isso. Pode ficar.
eu não aguento mais tudo isso. Sabe, queridos, existe uma ilusão numa época em que o poder, o sucesso, o dinheiro faz com que as pessoas se tornem ídolos umas das outras. E nós olhemos para alguns e digamos assim, como eu gostaria de ser fulano de tal. Mas nos bastidores da história dessa pessoa, se ela não for afeiçoada ao auto-engano e à mentira, e não pender para os arrogantes, se você perguntasse, me conta aqui a sua história, me fale dos bastidores do seu dia a dia, algumas dessas pessoas diriam assim, eu não aguento. Outras, porém, algumas poucas, não muitas, diriam assim, se não fora o Senhor. Meu amigo, se não fora o Senhor. Davi reconhecia isso. Por isso ele dizia assim, Senhor, por favor, não retenhas. Preste atenção ao verbo. Não é, não me deixes de dar. Ele na verdade é assim, Deus deseja dar. Algumas vezes ele segura. E ele dizia, não segure. Porque se o Senhor segurar, se o Senhor retiver, eu não aguentarei. Por favor, não retenhas de mim, Senhor, verso 11, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Antes de chegar à afirmativa final do seu texto, em que ele diz, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim, há um terceiro aspecto de uma pessoa que depende de Deus. O primeiro é alguém que olha para trás, não pende para a arrogância, não pende para o auto-engano, mas reconhece a confiança que precisa ter no Senhor. O segundo é aquele homem que entende que aquilo que Deus deu para ele e que ele recebeu de Deus foi exclusivamente misericórdia e não mérito dele. Mas a terceira coisa é que ele entende que ao receber toda essa graça sobre graça, misericórdia sobre misericórdia, benefício sobre benefício imerecido da parte de Deus, existe um propósito por trás de tudo isso. Você vai ver espalhado nesse texto, nesses 17 versículos do Salmo 40, vários momentos em que Davi se sente compelido, motivado a proclamar o que Deus fez na vida dele. Veja, em alguns momentos ele diz claramente, olha, quando Deus me pôs nos lábios, verso 3, um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, eu tenho consciência de Davi, muitos verão isso. Ele entendia que Deus estava fazendo dele um outdoor. Ele entendia que Deus estava fazendo dele um case, não de sucesso, um case de humildade, de dependência dele. Era para que as pessoas olhassem e dissessem assim, puxa vida, que Deus maravilhoso é o Deus de Davi. Sim, porque é possível que você faça propaganda de si mesmo e as pessoas digam assim, puxa vida, que homem poderoso. Que homem bem-sucedido, que homem inteligente, que homem bem-sucedido, que homem de sucesso, que homem de êxito, que homem poderoso, que homem rico. Mas existe uma outra forma de fazer propaganda, e não é de si mesmo. É quando as pessoas olham para você e dizem assim, apesar daquele homem, apesar da riqueza dele, apesar do poder dele, apesar do sucesso dele, apesar de tudo que ele é e que ele consegue fazer, eu não consigo vê-lo sozinho em toda essa circunstância. Eu consigo ver Deus fazendo na vida dele. E aí Davi diz assim, olha, muitos verão essas coisas, e a consequência é que eles temerão, verso 3, e confiarão no Senhor. Queridos, nós somos ensinados a confiar em Deus, para que através de nós, como outdoors que Deus quer usar diante de todos, muitos confiem nele também. Existe uma soberba natural do homem de falar dos seus próprios e poderosos feitos. Deus quer anular isso na nossa vida. E quer dos nossos lábios que saiam palavras que apontem para Ele, que glorifiquem para Ele, que digam das grandezas de Deus, e não das grandezas daquilo que podemos supostamente fazer, e que não fizemos, como está claro, foi misericórdia de Deus. Mas o nosso engano é tão enganoso, que nós chegamos ao ponto de, vendo a misericórdia de Deus, acharmos e confundirmos que falar das grandezas de Deus anularia o reconhecimento da misericórdia de Deus na nossa vida. Não anula. Precisamos dizer, muitos confiarão e temerão ao Senhor. Ele diz no verso 5, mais uma vez, olha Senhor, é preciso que eu possa anunciá-los e deles falar, mas eles são mais do que se pode contar. Significa apenas o seguinte, que Davi reconhecia que tinha muito o que dizer, só não sabia se ia ter tempo suficiente e oportunidade suficiente, mas não haveria no coração dele nenhum tipo de atitude de reter
a proclamação do Senhor, porque ele entendia que um homem que depende de Deus é um homem que proclama a confiança do Senhor, para que outros confiem nele, para que outros o temam. Porque se há alguma coisa que faz com que muitos se inspirem em homens arrogantes e poderosos, que acham que suas próprias mãos fizeram a seu poder e a sua riqueza, é porque eles fazem propaganda disso, eles são capas de revista, eles são os ídolos dos jovens, eles são aqueles que todo mundo aponta e diga, seja como fulano de tal, e é preciso que alguns de nós possamos dizer, não, não sejam como fulano de tal, sejam como eu, que mesmo sendo quem eu sou, e muito pouco do que eu sou, eu glorifico, e seja assim glorificado o nome de Jesus, também na sua vida, porque na minha vida sem Ele eu nada sou. É preciso que alguém aponte para Ele, é preciso que alguém, mesmo bem sucedido, mesmo rico, mesmo poderoso, porque Deus poderá ter esse propósito para alguém. Não se cale, porque se você se calar, os modelos de riqueza, poder, sucesso e êxito na vida serão aqueles modelos de prepotência, de soberba, de autonomia e de independência de Deus. E é justamente disso que as pessoas não precisam. Perceba que em vários momentos Davi não se deixava intimidar. No verso 9, ele diz assim, olha, eu proclamei esse evangelho de justiça, essas boas novas de justiça na grande congregação, e veja a expressão que ele diz, jamais colei os lábios, cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Ele falava que ele não ocultava no coração, verso 10, a sua justiça, proclamava a fidelidade e a salvação de Deus, nunca escondeu da grande congregação a verdade e a graça de Deus. O que ele estava dizendo é que um homem que depende de Deus não é tímido, não é calado em falar das grandezas do Deus que ele crê em sua própria vida. E é preciso dizer isso. Eu sei que às vezes soa chato, às vezes parece falsa modéstia, às vezes parece para alguém falsa humildade, quando a gente diz assim, olha, foi Deus que fez. E é claro que quando nós dizemos foi Deus que fez, não significa que você não acordou mais cedo para fazer, que você não se esforçou, que você não estudou mais, que você não se esforçou mais. Você fez tudo isso, mas você entende que tudo isso seria impossível de ser feito, se não fosse o Senhor, por isso que a glória é dele. Você pode até ter o reconhecimento daquilo que você fez, mas você nunca pode deixar de dar o reconhecimento diante dos outros do que Deus fez na sua vida, porque isso caracteriza um homem que depende de Deus e cuja confiança está no Senhor. Essa teologia, que nós poderíamos chamar de teologia da humildade saudável, que é, na verdade, a dependência de Deus, não é uma teologia estranha, irmãos, na Bíblia, pelo contrário, é a própria essência da vida cristã. A essência da vida cristã é dar glória a Deus. A essência da vida cristã é viver para a glória de Deus. A essência da vida cristã é colocar os holofotes voltados para Deus. E quando nós fazemos isso, nós recebemos o brinde, o benefício de sermos coadjuvantes da história de Deus na nossa própria história. E é muito bom quando nós somos coadjuvantes, porque é o papel que nos cabe. Abraão foi coadjuvante na história de Deus na sua vida. Deus o chamou, porque Deus o chamou, ele obedeceu. Deus o usou, porque Deus o usou, ele foi usado. Moisés foi um coadjuvante. Lembra que quando Deus o chamou, ele reconheceu suas limitações e Deus disse, tudo bem meu filho, é assim mesmo que eu vou lhe usar. Gago, com timidez, mas eu vou lhe usar. E usou. Assim foi com Davi. Quando Deus foi escolher, e este é o autor do Salmo, quando Deus foi escolher aquele homem, ele era o último, aquilo que chamávamos antigamente do rabo da gata. Todos os irmãos eram mais velhos do que ele, todos os irmãos eram mais poderosos, ele era um menino que cuidava dos rebanhos pequenos do seu pai. E Deus foi tirando um, tirando o outro, tirando um, tirando o outro, e quando Samuel viu aquele menino, disse assim, é esse o rei.
Porque Deus não escolhe por nossa causa, Deus nos escolhe apesar de nós. E Deus nos abençoa também não por nossa causa, mas apesar de nós. E Deus nos usa não por nossa causa, mas apesar de nós, para que a glória seja dele. Ter consciência disso é a chamada teologia da dependência de Deus. Quando a gente depende de Deus, a gente vê coisas acontecendo que são inimagináveis. Mas quando a gente depende do nosso próprio braço, da nossa própria inteligência e capacidade, queridos, nós só contamos com isso. E nós já sabemos que isso é muito pouco. Que tem limite. Que tem limitação. E o que disso resulta é um auto-engano e uma frustração por não ser capaz de ser e fazer tudo aquilo que os outros são e fazem. Deus quer nos livrar de tudo isso. E há um salmo, junto com esse, que me chama muito a atenção, porque é o salmo não de uma falsa humildade, nem de uma dependência que é, digamos assim, imaginária. O Salmo 131, com o qual eu encerro. O Salmo 131 também é de Davi. Eu acho, sabe, irmãos, que esse salmo é um salmo da velhice de Davi. A idade avançada pode tornar as pessoas piores ou melhores. Os defeitos podem ser salientados, ou os aprendizados da vida podem fazer com que as virtudes sejam salientes. Davi, na minha opinião, já estava bem velhinho quando escreveu esse salmo. É um cântico de romagem. Normalmente os cânticos de romagem são os mais antigos do inário judaico. E como era de Davi, supõe-se que ele estava bem idoso. E ele diz assim, e veja que salmo belíssimo, é poesia pura, mas é sobretudo alento para a alma. Ele diz assim, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. E aí ele usa a mesma expressão do Salmo 40. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Que Deus nos abençoe. Vamos pedir a Deus essa dependência? Vamos pedir a Deus essa consciência? Eu lhe convido nessa hora a fazer isso. Eu não sei se você tem pendido para a arrogância. Ela é muito sutil, cuidado. Talvez você não seja um sujeito pretensioso nem soberbo, como alguns claramente são perceptivelmente vistos assim. Mas é possível que o auto-engano tenha tomado o seu coração e você então esteja se achando, para que você não precise passar por um tratamento de Deus tão severo. Quebrante o seu coração diante dele e peça a Deus para viver na dependência dele e na confiança no Senhor. Vamos falar com ele agora? Ó Senhor, é tão fácil, Pai, pendermos para a arrogância. É tão natural ao nosso coração, Pai, sermos levados para a prepotência, para a autossuficiência, para o orgulho. Nós nem temos esse poder todo, nem temos esse dinheiro todo, nem somos tão bem-sucedidos assim quando nos comparamos a outros, mas o nosso coração nos leva a nos achar, Pai. Nos leva à independência e à autonomia. Ó Deus, crucifica o nosso eu, para que possamos ter noção exata do Teu poder e da nossa necessidade, de como Tu és grande e nós somos pequenos, e de como dependemos de Ti para tudo. Ó Deus, nos ajuda a não ter uma atitude, mas acima de tudo não nos permita ter uma motivação de
arrogância e poder, de prepotência e soberba. Nos conserva humildes na Tua presença, nos fazendo lembrar que um dia estávamos no tremedal de lama, num poço de perdição, que nós esperamos confiantemente em Ti, clamamos e o Senhor nos ouviu. Tu estavas onde Tu sempre estás, no alto e sublime trono, e nós estávamos lá embaixo, e Tu te inclinaste para nós, e nos socorreste. Se hoje estamos com roupas limpas, com comida na mesa, em condição de viver e de sobreviver de maneira digna, Senhor, se não fora o Senhor na nossa vida, nada disso nós teríamos. Lembra-nos disso, Pai. Lembra-nos também, Senhor, que isso não foi porque fizemos algo que Te encantou, que Te atraiu. Não foi nem sequer porque Te buscamos. Nós estávamos esperando confiantemente pelo Senhor, clamamos, mas o Senhor estava atento ao nosso ouvido, com Teu ouvido a nós desde toda a eternidade, e por isso nos ouviste. Por Tua misericórdia e graça nos socorreste. Nos ajuda a lembrar sempre disso. É por graça, é por misericórdia, Senhor, e não por algo que fazemos, nem por algo que merecemos. E ao termos consciência disso, ó Deus, não permita que os nossos lábios estejam cerrados, nossa boca fechada. Nos ajuda mesmo com ousadia, mas não com arrogância, proclamar para que os homens muitos vejam, temam e confiem no Senhor, e possam ser inspirados a viver uma vida de dependência de Ti, para que, ó Deus, possamos dizer que somos pobres e necessitados, porém o Senhor cuida de nós, que dependemos de Ti e que é bom depender de Ti. Muito obrigado. Faça isso ao nosso coração, Pai, continuamente e a cada dia, pois é assim que nós Te oramos e Te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.